Olá, a equipe do Núcleo Regional de Saúde Sul, composta por Ana Márcia, responsável pela base de Ilhéus, Denise, responsável pela base de Itabuna, e Ana, da base de Jequié, e Alex, responsável pela base de Gandu. Nós quatro compomos, né, a equipe de referência técnica em saúde do trabalhador do Núcleo Regional de Saúde Sul. E hoje nós vamos estar mostrando uma série de vídeos em que esses vídeos vão auxiliar vocês na elaboração da análise de situação de saúde do trabalhador. Esses vídeos, eles vão ter o objetivo de estar respondendo, né, as três principais perguntas, né, os três principais conteúdos que devem conter na análise de saúde do trabalhador, em que a gente consiga responder quem é a sua população trabalhadora, quais as atividades produtivas e estabelecimentos, o que adoece e morre a população trabalhadora. Então, esses vídeos vão estar auxiliando vocês na elaboração dessa análise de saúde. E é muito importante em que, depois de elaborada essa análise, ela conste, né, nos instrumentos de gestão dos municípios, ela seja inserida no Plano Municipal de Saúde, seja apresentada nos Conselhos Municipais de Saúde, enfim, que ela esteja contida dentro desses instrumentos de gestão. Antes da gente entrar propriamente, né, nos vídeos explicativos, a gente vai estar apresentando aqui como a gente buscar esse guia, até porque como a gente vai estar simplificando essa análise, e os municípios que queiram fazer algo mais detalhado, com outras informações, já vai ter, né, esse manual já em mãos. Então, vocês podem estar acessando o portal da Sulvisa. Aqui a gente vai estar encontrando todos os manuais técnicos, notas técnicas, que é muito importante vocês terem já salvo para uma pesquisa. Vamos lá na barrinha Saúde do Trabalhador, vamos descer a barra aqui do lado esquerdo, publicações, manuais e guias, e aqui vão estar todas as notas técnicas, os manuais, tudo que já foi publicado de material de apoio para o desenvolvimento do nosso trabalho. E aqui a gente tem o guia para análise da situação de saúde do trabalhador. Então, eu venho na parte acessar esse material, e aqui é o guia para análise da situação de saúde do trabalhador. Agora, nós iremos apresentar as etapas para a coleta de dados sociodemográficos com a utilização do portal de vigilância em saúde. Então, a gente vem no mesmo portal da Sulvisa, tem vigilância em saúde, da CESAB, e lá também, né, no tópico saúde do trabalhador, nós iremos encontrar aqui à esquerda informações em saúde do trabalhador, Tabnet saúde do trabalhador. Aí, como nós vamos pegar dados do IBGE, nós iremos descer nos dados censitários, população econômica ativa e residente PEA 2000 e 2005, vamos clicar. E para iniciar a montagem da nossa tabela, a gente vai escolher na variável linha, né, município, Bahia, na coluna vamos deixar não ativa e no conteúdo vamos colocar população residente e população economicamente ativa. E no período vamos clicar no último ano, que é 2012. E aí, nas seleções disponíveis, nós iremos escolher nosso município. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher o município de Almadina como exemplo e clicar em Mostra.
Então, aqui nós teremos a população de residentes economicamente ativa, PEA, do município de Almadina no período de 2012. Então, eu tenho a população residente, Almadina tem 6.130 habitantes, sendo que 2.202 é a população ativa. E para salvar essa tabela, nós iremos fazer esse processo em todas as outras tabelas que a gente for fazer. Para salvar, a gente vai colocar como cópia, como CSV, ela vai abrir aqui uma planilha de Excel. Então, a gente vai aqui em arquivo, salvar como. Na área de trabalho, eu vou procurar a minha pasta, que é Análise da Situação de Saúde do Trabalhador 2021. Aqui eu vou colocar PEA, para eu saber que essa tabela se refere à população economicamente ativa. E eu vou modificar aqui para a pasta de trabalho do Excel. Então, eu vou salvar assim. Então, este processo de você salvar, né, todas essas tabelas serão feitos nas demais apresentações que nós iremos fazer. Então, dando continuidade, nós vamos agora pegar a posição do trabalho principal. Nós iremos retornar para o site da Divisa, da Suvisa, descer. Aí a gente vai aqui em dados censitários. Se estiver fechadinho, é só clicar em cima que ele abre. E vamos para população economicamente ativa, segundo posição no trabalho. Então, vamos clicar. E aí, para a montagem da tabela, a gente, na variável linha, a gente vai clicar em posição do trabalho principal. Na variável coluna, nós vamos manter em municípios, Bahia. E na variável conteúdo, vamos clicar em população economicamente ativa, no período 2010. E vamos também escolher o município Bahia, do qual vocês pertencem. Eu vou clicar novamente aqui em Almadina e vou botar em mostra. E aí nós veremos que a população econômica ativa, PEA, segundo posição no trabalho principal de Almadina em 2010, que é o censo, nós tínhamos essas posições aqui: trabalhador conta própria, empregados, não remunerados, aqui o total de trabalhadores. E aqui também nós iremos, então, fazer a cópia como CSV e salvar lá na nossa pasta de trabalho. Vocês vão ver que o que eu salvei anteriormente já está aqui. Então, nós iremos salvar, ele também irá vir para aqui. E aí depois a gente vai construir essa análise. Continuando, né, vamos buscar os dados agora sobre renda média domiciliar per capita e trabalho infantil. Esses dados, né, podem ser conseguidos no DataSUS. Você pode colocar no Google DataSUS, dá Enter e acessa o site do DataSUS. No lado esquerdo, informações de saúde, Tabnet. Demográficos e socioeconômicos. Clica Trabalho e Renda, Censo 1991, 2000 e 2010. Renda média domiciliar. Clica no mapa do estado da Bahia, na linha município, na coluna não ativa, conteúdo renda média domiciliar 2010. Vem na seleção disponível e coloca o município. Aqui eu vou colocar o município de Jequié. Mostra. Aí você tem, né, o dado da renda média domiciliar per capita no município de Jequié. E assim para os demais municípios. Você clica em cópia como CSV, né, para salvar no formato Excel e salvar na pasta criada anteriormente de análise de saúde do trabalhador. Ainda no DataSUS, para o segundo dado do indicador de trabalho infantil por município e região, você clica taxa de trabalho infantil
Estado da Bahia no mapa, linha município, coluna não ativa, conteúdo, você seleciona os três: taxa de trabalho infantil, população infantil ocupada e população infantil, ano 2010, município, você coloca o seu município, aqui vamos colocar Jequié, mostra. Aí você consegue o dado de taxa de trabalho infantil, população infantil ocupada, né? Segundo o município. Novamente, você clica em cópia como CSV para salvar no formato Excel, na pastinha criada inicialmente de análise de situação de saúde do trabalhador. Então, né? Dando continuidade, a gente conclui o primeiro capítulo, em que a gente fala sobre a caracterização do território, da população geral e da população trabalhadora. E agora a gente entra no segundo capítulo, em que a gente vai estar falando sobre a caracterização do perfil produtivo do território e dos potenciais riscos à saúde do trabalhador no território. Então agora a gente vai estar entrando no portal da Suvisa, no campo Saúde do Trabalhador. Do lado esquerdo, a gente tem a parte Informações em Saúde do Trabalhador, Tabnet Saúde do Trabalhador. Essa parte agora a gente vai estar fazendo o levantamento das informações referente à distribuição dos trabalhadores segundo a atividade econômica. Então a gente vai vir no campo população trabalhadora, aqui, população de trabalhadores formais. Vamos estar clicando aqui, trabalhadores formais segundo a classificação nacional de atividades econômicas, 2006-18. Na variável da linha, a gente vai estar marcando seção KNAI 2.0, coluna não ativa, conteúdo TRAB, período disponível 2018, e aí a gente vai estar selecionando o município que a gente vai estar fazendo essa análise. Dando continuidade aqui do exemplo de Almadina e mostrar essa tabela. Então eu vou ter os trabalhadores por KNAI, né, do município Almadina no período de 2018, e aí do meu total de trabalhadores, que no caso Almadina, 412 trabalhadores. Então a atividade relacionada à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, então isso representa 65 do total desses trabalhadores, assim como indústria de transformação e aí as outras atividades econômicas. A gente vai estar fazendo essa tabela na cópia como CSV e aí salvando em formato Excel e a gente armazenando na pasta que já foi aberta da nossa análise de situação de saúde. Depois que a gente fizer esse gráfico da distribuição dos trabalhadores segundo a atividade econômica, é interessante a gente fazer um paralelo, um comparativo com o grau de risco predominante dessas atividades econômicas. Então, no próprio guia, na página 49, ele já coloca esse exemplo e faz esse comparativo. A tabela fixa, né, que vocês vão estar encontrando na norma regulamentadora número 4, em que todos esses ramos de atividades, ele já vem com seu respectivo grau de risco. Então, para a gente poder fazer esse levantamento da exposição dessa categoria, né, tipo administração pública, qual o grau de risco é equivalente a essa atividade, grau de risco número 1. Então, a partir do momento que a gente sabe
qual o grau de risco respectivo daquela atividade econômica, a gente pode estar estabelecendo algumas prioridades de ações de vigilância. Então, eu destaco aqui essa orientação do guia para a gente poder fazer a análise dessa tabela, fazendo o comparativo com essa tabela de grau de risco. Dando seguimento na nossa análise de situação em saúde do trabalhador, vamos falar agora da caracterização do perfil de morbimortalidade da população trabalhadora. Agora nós vamos iniciar com a pesquisa de morbidade utilizando os dados do SINAM, mas isso a gente vai fazer através do site da Suvisa. Então nós vamos lá no portal da Suvisa, clicou em portal da Suvisa, Vigilância em Saúde do Trabalhador. Do lado esquerdo, nós vamos em Informações em Saúde do Trabalhador e clicar em Tabinete Saúde do Trabalhador. E aqui então, a gente pode observar que tem os dados do SINANET. Dentro dos dados do SINANET, a gente vai vir aqui em incidência dos agravos relacionados ao trabalho por local de residência a partir de 2007. Então a gente vai clicar e nessa página a gente vai fazer a seleção das informações que a gente quer colocar na tabela. Então a gente vai selecionar os agravos e o ano. Aqui a gente pode fazer mais de um ano, né? Eu posso selecionar aqui de 2021 até 2016, 2015, fazendo uma série histórica. Então na linha eu seleciono o ano, a coluna eu vou deixar não ativa e no conteúdo a gente vai selecionar os agravos. Para selecionar mais de um agravo, a gente vai utilizar a tecla Ctrl. Então eu vou selecionar casos de DRT, Ctrl, casos de acidente de trabalho grave, casos de acidente de trabalho com material biológico, casos de câncer, casos de dermatoses ocupacionais, casos de intoxicações ocupacionais, casos de LEDORT, casos de PAI, casos de pneumoconiose e casos de transtorno mental relacionado ao trabalho. E aqui a gente vai selecionar os anos de 2021, 20, 19, 18 e 17, só nesse exemplo. Ainda aqui nas seleções disponíveis, a gente vai em município de residência e seleciona o município. No caso aqui, a gente vai selecionar Jequié, só como exemplo. Vai em mostra, e aí vai aparecer já a tabela com a incidência por local de residência dos agravos relacionados ao trabalho, esses que são migrados lá do SINANET. Então a gente tem aqui, né, todos os agravos que a gente selecionou, os anos e os números de casos que foram notificados. Vem aqui em cópia, como é CSV, ele vai baixar e aí então a gente abre essa tabela, salva no formato de Excel e coloca lá naquela pastinha que a gente criou no início com o nome Análise de Situação em Saúde do Trabalhador. Agora nós vamos fazer a busca dos dados, das informações de mortalidade. Para isso a gente vai fazer a verificação no site também da Suvisa. Então a gente vai escolher aqui, né, o portal Suvisa, Vigilância em Saúde, e aqui a gente precisa ir em epidemiológica, Vigilância em Saúde na parte de epidemiológica, que aqui do lado esquerdo é onde a gente vai identificar as informações em saúde. E aqui então a gente vai ver, né, informações em saúde Tabinete e os dados de mortalidade. Depois então que a gente seleciona a mortalidade, a gente vem aqui para a mortalidade geral, tabulação de dados, mortalidade geral. Então na linha você vai selecionar o ano do óbito, a coluna você vai deixar não ativa e no conteúdo você vai deixar o dispor residência. No período disponível você pode colocar a quantidade de anos que a gente estiver utilizando para construir a série histórica. Então aqui a gente pode colocar 2020, tecla em Ctrl e seleciona 19, 18, 17 e 16, só como exemplo.
Nas seleções disponíveis, a gente vai escolher aqui o município Bahia. Nós vamos selecionar aqui o município de Jequié, só como exemplo. Seleciona o município de Jequié. E a gente vem cá embaixo, em acidente relacionado ao trabalho, vai marcar sim. E mostra. Nesse caso, a gente vai observar que apareceram aqui óbitos nos anos de 16, 17, 18, 19 e 20, que foi o período que a gente selecionou, 2016 a 2020. Para a gente guardar essas informações, a gente vem aqui em cópia como CSV, vai gerar essa planilha, a gente vai clicar na planilha, salvar no formato Excel e colocar lá naquela pastinha que a gente criou lá no início, da análise de situação de saúde do trabalhador. Agora a gente vai fazer a pesquisa da distribuição dos óbitos por acidente de trabalho dos residentes. Então a gente vai, mais uma vez, no site da Suvisa, no portal Suvisa, Vigilância em Saúde. Vamos lá, mais uma vez, em Saúde do Trabalhador. Aqui do lado esquerdo a gente vai em Informações em Saúde do Trabalhador, Tabinete Saúde do Trabalhador. E aí a gente escolhe o Y96, acidente de trabalho. Na linha, a gente vai escolher a ocupação nível 6. Então, aqui a gente desce até encontrar a ocupação nível 6. Ocupação nível 6. A coluna, a gente vai colocar o ano da notificação. E no conteúdo, investigações. No período disponível de ano, a gente vai selecionar 2020 com a tecla CTRL. A gente seleciona os outros anos que a gente queira avaliar. Ainda nas seleções disponíveis, a gente vai para município de residência. A gente seleciona aqui o município de residência, selecionar mais uma vez Jequié, que é o que a gente está utilizando como exemplo. Vem aqui embaixo agora na evolução do caso e seleciona óbito pelo acidente e mostra. Aí aqui a gente vai observar, né, a investigação dos acidentes de trabalho pela ocupação nível 6, então a gente vai ver aqui que tem um total de 31 casos notificados, né? É importante a gente observar que para essa investigação foi utilizado como fonte o Sinanet, e na tabela anterior que a gente fez a observação dos óbitos por acidente de trabalho, foram informações retiradas do SIM. Então, se vocês prestarem atenção, na tabela do SIM existiam 21 óbitos, enquanto que na tabela do Sinan, com fonte do Sinan, tem um total de 31 óbitos nesse município. Então, é importante a gente fazer uma comparação entre essas duas tabelas para a gente fazer a qualificação dessas declarações de óbito. Isso significa que no Sinan foi preenchido a ficha de acidente de trabalho com óbito, no entanto, isso não aconteceu nas declarações de óbito. Então aqui a gente tem uma diferença de 10 declarações de óbito que não tiveram a informação de acidente de trabalho marcado lá na declaração. Então esse é um trabalho também que a gente precisa estar avaliando as informações dos dois sistemas. De posse aqui da tabela, nós vamos mais uma vez em cópia como CSV, vamos selecionar novamente a tabela, salvar no formato de Excel e colocar lá naquela pastinha lá do início que a gente criou de análise de situação em saúde do trabalhador. Agora nós vamos coletar as informações a respeito das investigações por Covid-19. Então nós vamos novamente no portal da Suvisa. Vamos abrir em Saúde do Trabalhador. Nós vamos descer à esquerda, mais uma vez, Informações em Saúde do Trabalhador, Tabinete, Saúde do Trabalhador. E vamos aqui em B34.2, Covid-19 relacionada ao trabalho. Aqui vão entrar todos aqueles casos de Covid que vocês investigaram e relacionaram, confirmaram como relacionado ao trabalho. Então, ano da notificação, na linha,
Na variável coluna, a gente coloca não ativa e no conteúdo, investigações. E aqui nós vamos colocar os 2 anos. As investigações que foram notificadas em 2021 já aparecem aqui. E aí a gente vai vir aqui nas seleções disponíveis em município de residência. Em município de residência, vamos escolher agora o outro município, Itabuna, como exemplo. E aí a gente vai em mostra. E aí a gente vai aqui identificar o número de investigações, né, de Covid relacionadas ao trabalho. Então, Itabuna, no período de 20 e 21, eles tiveram 75 casos de Covid que, após investigação, foram confirmados com o trabalho. Aí a gente vai também cópia, como é CSV, e salva lá na nossa pastinha como formato Excel. Então, a gente encerra aqui esses vídeos orientadores e a gente agradece, né, a todos e lembra que esses vídeos, o objetivo deles foram para auxiliar a construção da análise de situação de saúde do trabalhador dos municípios. Então, a gente fez aqui em um formato muito resumido. No início a gente destacou, né, as principais perguntas orientadoras só para nortear a gente na construção dessa análise. A gente lembra que o guia ele é muito mais amplo, tem mais informações, então os municípios que queiram explorar outros dados, outras informações, é muito interessante, mas a análise contendo basicamente essas informações que a gente selecionou aqui para vocês, já é uma análise com uma qualidade ótima para auxiliar, né, na elaboração e execução das ações de vigilância voltadas à saúde do trabalhador. Então, o nosso objetivo foi justamente auxiliar vocês na construção dessa análise de saúde.